Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal e hoje eu quero fazer uma análise sobre a direita no Brasil, porque, assim, para ser bem sincero, eu acho que a direita precisa entender qual é o processo de ocupação de espaços e a partir desse entendimento trazemos um pouco mais de realidade para que a gente vive no nosso dia a dia. Então, vamos embora? Bora lá então. Então vamos lá, para começar esse vídeo eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a curtir, a compartilhar esse vídeo nos seus grupos. E assim, o que eu vou fazer aqui parte de uma análise pessoal sobre a questão da direita no Brasil. E respeito quem pensa ao contrário e inclusive queria ouvir a sua opinião nos comentários. O que acontece? Eu acho que falta à direita brasileira compreender o processo eleitoral brasileiro e o contexto no qual ele se coloca. Por que eu digo isso? Porque assim, nós temos várias vertentes dentro da direita. Obviamente, você vai ter a pessoa mais de centro-direita, os direita mesmo, os conservadores, os liberais, e tem várias e várias vertentes e identidades dentro desse mesmo lado, né, que é a direita. Ok. Só que o que está acontecendo, que eu estou reparando assim, fazendo essa análise para vocês, é que ultimamente alguns especificamente estão tentando e procurando vertentes que representem o seu lado. Como assim, Rodrigo? Eu vou explicar. A gente viu agora, principalmente a classe dos mais liberais, rechaçarem, por exemplo, Bolsonaro no segundo turno e fizeram campanhas por voto nulo porque Bolsonaro não representava aquilo que eles acreditavam. Só deixando claro que o voto nulo é um direito, quem quiser votar que vote. Mas isso dentro do espectro do cenário político eu vejo que é um erro. Eu vou explicar por quê. Porque primeiramente eu preciso identificar de que lado eu estou, independente daquilo que eu acredito ou não, né? De que vertente eu acredito, se eu sou mais liberal, se eu sou mais conservador, se eu tenho um pensamento de total privatização ou se eu pelo menos conservo alguma coisa ali do Estado. Isso pouco importa aqui. O que eu estou querendo trazer a reflexão é assim, se há algum desses lados como única opção de representatividade num processo eleitoral para a direita, eu acho, me desculpe, que é burrice você rechaçar esse lado simplesmente porque ele não representa aquele lado que você acredita dentro da própria direita. Porque isso não acontece na esquerda. A esquerda tem vários lados, mas quando eles têm um representante, eles se fecham com aquele e vão com ele. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu quero trazer essa análise para vocês aqui no canal? Porque se a direita não parar com isso, ela vai eleger a esquerda em todas as eleições presidenciais. Todas. E eu digo isso, já disse isso, há uns 5, 6 meses, que Bolsonaro só perderia a eleição para a própria direita. E foi justamente o que aconteceu. Lógico, nós temos todo um sistema aí, nós temos tudo que se armou contra ele. Por que eu disse que o Bolsonaro perderia a eleição para a própria direita? Porque aqueles que se acham donos da direita, porque eles têm um pensamento, eles têm uma vertente, eles iam rechaçar Bolsonaro porque ele não representa aquilo que eles dizem que são os porta-vozes. E com isso a gente geraria esse fenômeno de uma tentativa de buscar uma exclusividade de representação e no fundo a gente ia dar mais e mais espaço para a esquerda. E isso aconteceu no segundo turno, a gente viu movimentos fazendo campanha por voto nulo. Então assim, a gente precisa ser inteligente para entender como é que o sistema funciona e fortalecer um lado para que dentro desse lado saia dali representantes ou vozes que possam ter alguma relevância dentro do espectro da direita que eu defendo. Isso faltou essa maturidade em alguns grupos de direita. Principalmente quando você pega o cenário que se colocou. O cenário que se colocou era entre um camarada que estava à direita, mesmo com divergências com alguns grupos de direita, mas que era a única oportunidade que a gente tinha de continuidade de um governo de direita para depois um governo mais a vertente que você gosta, que você pensa, do que simplesmente entregar na mão daquele que é totalmente contra tudo que qualquer vertente da direita defende. Então faltou essa maturidade. Então assim, direita,
Ou a gente se une, mesmo os mais liberais, os mais conservadores, mas que estão dentro do mesmo espectro da direita, e elegemos e fazemos dentro desse processo de eleição uma transição para um modelo mais ou menos liberal dentro da direita, ou nós vamos seguir dando espaço para a esquerda, porque aí sim nós estaremos nos dividindo e fazendo aquilo que a esquerda adora, que é dividir para conquistar. E a gente está simplesmente caindo nessa armadilha da esquerda. Então eu queria deixar essa pequena análise com você, e você que é de direita que está assistindo, acorde, porque daqui a 2 anos nós teremos eleições municipais, e cuidado, para que no âmbito municipal nós não façamos a mesma bobagem que fizemos em âmbito nacional, de querer ou buscar representantes da vertente de direita que eu me identifico, e com isso dividir o movimento, enquanto a esquerda vai se concentrar em uma única voz para tentar eleger. Senão a gente perde mais espaço. E aí depois não adianta reclamar que o governo é um governo que não tem responsabilidade fiscal, que é um governo, por exemplo, que está inflando a máquina pública. Não adianta. Porque quando a gente tinha a opção de um que era completamente oposto disso, mas que não tinha uma identidade 100% com aquilo que você acredita, você preferiu se abster, lavar as suas mãos e ceder o espaço para a esquerda. Tá bom? Deixa aí no comentário o que você acha dessa análise, se você acha que a direita está cometendo realmente esse erro, se você acha que a direita precisa se unir mais, mesmo com as vertentes diferentes, e como é que você enxerga o futuro da direita daqui para frente no Brasil. Grande abraço, gente. Até a próxima.